Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua paz. Que os espíritos benfeitores que aqui se fazem presentes possam nos envolver a todos nesta fria manhã com o calor do Evangelho, do amor, da luz de Jesus, para que daqui saímos não somente aquecidos no corpo, pela fraternidade, pelos abraços que aqui podemos trocar, mas também pelas novas forças, pela inspiração, pelo estímulo que nos chega do alto, fazendo-nos mais fortes, mais lúcidos para a jornada que nos compete trilhar. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer pelo convite que nos foi feito, pela alegria de estar mais uma vez nesta casa, que já há alguns anos temos frequentado, sempre com muita alegria e sempre recebidos, eu e a Flávia, com tanto carinho. É uma alegria poder também rever o seu Anésio e Dona Isaura aqui novamente e que seja então uma manhã muito proveitosa para todos nós. E não poderia ser diferente, vamos buscar para nos aquecer a luz de Jesus, o sol que é o Mestre em nossas vidas. E a nossa reflexão nesta manhã irá girar em torno de uma parábola, de uma das parábolas de Jesus, em especial uma nuance, um detalhe, uma sutileza em torno de uma dessas parábolas que o nosso querido professor de Evangelho, Emmanuel, nos fez identificar. Foi uma reflexão que há algum tempo fazíamos, inclusive, no estudo que temos lá em São Carlos, do NEP Paulo de Tarso, e que ela nos tocou profundamente, porque embora conhecendo a parábola já há muito, uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, que é a do trigo e do joio, sempre a gente vai descobrindo, à medida em que a elas vai se dedicando, a esse estudo do Evangelho, com auxílio dessa visão mais percussiente, mais penetrante dos benfeitores espirituais, como é o caso de Emmanuel, a gente vai descobrindo detalhes, a gente vai descobrindo singelos aspectos que às vezes passam batido numa análise mais superficial ou mais corrida, e que são detalhes de extrema beleza, realçando ainda mais para nós a grandeza da misericórdia de nosso Pai, que envolve a vida de todos nós. E é isso que nós vamos buscar, nos deter nesse aspecto aparentemente singelo, mas que descortina para nós toda uma reflexão profunda sobre a maneira pela qual Deus lida com as imperfeições humanas, com o mal que ainda surge na criação e que vai sendo por Ele pacientemente tratado, por Ele, por Jesus, que é o seu representante na Terra e, naturalmente, por toda a equipe, por toda a falange que ao Cristo serve, a maneira pela qual eles vão abordando o problema do mal ou das imperfeições humanas. Então, como já adiantamos, vamos tomar por base a parábola do trigo e do joio, que se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Todo esse capítulo é um capítulo dedicado a parábolas, né? Mateus como que sintetiza ali quase todas as parábolas de Jesus. Então a gente vai encontrar a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola da pérola, a parábola do tesouro escondido no campo, a parábola da rede, enfim, todo o capítulo dedicado a parábolas. E como nós vamos aprendendo com o Espiritismo, as parábolas, embora aparentemente singelas histórias, muitas delas bem pequeninas, geralmente temos ali muitas parábolas de uma frase, duas frases, algumas um pouco mais completas, mais amplas, como é o caso da parábola do trigo e do joio, do semeador, ou aquelas que são as chamadas parábolas de Lucas, que somente se encontram no Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. Mas, de um modo geral, são todas histórias muito curtas, aparentemente simples, mas que desdobram para nós, na medida em que a elas nos dedicamos, em que vamos penetrando, mergulhando naquilo que Jesus nos traz, a gente vai percebendo que ali está toda uma síntese de milhões e milhões de anos de evolução, que configuraram a sabedoria que o Cristo já possui como coordenador deste planeta e do processo evolutivo de todos nós. Ele vai traduzir toda essa sabedoria multimilenar nessas historinhas singelas, revestidas de elementos do contexto em que ele estava inserido. Então ele vai recorrer
ao trabalho ali dos agricultores, ele vai recorrer à questão do samaritano, ele vai recorrer às ovelhas, ao trabalho agropastoril, que marcava muito daquelas vidas, ele vai recorrer aos símbolos da pesca, das plantações, enfim, elementos corriqueiros que os seus interlocutores poderiam compreender, mas claro, cada parábola conta com múltiplas camadas e ao longo dos séculos, nós, espíritos imortais, que não mais vivemos naquela cultura ou naquele contexto, vamos cada vez mais conseguindo ir em camadas mais profundas. Porque embora o revestimento seja marcado por elementos daquela cultura e daquele tempo, a essência, digamos, o sumo da lição é algo absolutamente atemporal, que independa de cultura, que independa de circunstância, porque fala ao espírito imortal. E é o que nós buscamos. Por isso, o estudo das parábolas ou da lição de Jesus, das lições do Mestre, de um modo geral, é algo como que inesgotável. É um manancial que nunca cessa de nos prover novos recursos, novos entendimentos, novas inspirações para a nossa caminhada. E embora curtas, as parábolas, como dissemos, desdobram às vezes reflexões muito amplas, muito vastas, sobre a natureza humana, sobre a natureza da lei divina, os processos de desenvolvimento da evolução na criação. A gente vai abrindo horizontes realmente muito amplos e muito vastos. E a nossa proposta hoje, em torno da parábola do trigo e do joio, não é analisá-la como um todo. Como a gente já destacou ao início, nós vamos fazer um recorte de um aspecto dela, como que de uma face de um diamante, que é o que Emmanuel vai nos ajudar a fazer a partir dessa análise sua desse detalhe ou desse aspecto. Então, para quem quiser depois estudar em casa, rever e aprofundar o estudo, a parábola se encontra no capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Vou apenas relembrá-la aqui, para a gente ter um contexto geral, para que a gente possa ir se ambientando na lição. Conta Jesus que o reino de Deus se assemelha a um homem que possuísse um campo e que ali semeasse a boa semente. Aliás, todas as parábolas, de um modo geral, vão girar em torno do reino de Deus. Serão analogias, comparações que Jesus fará sobre o reino e o processo de implementação do reino. Inclusive falando dos ciclos pelos quais esse processo passa, mas o tema central delas, em geral, é o reino. E não é diferente nesse caso. Existia um homem que possuía um campo, um senhor ali de uma terra, de um campo, que semeou ali a boa semente. Mas, dormindo os homens, isto é, aqueles que cuidavam do campo, dormindo, o que já é para nós um ponto de reflexão interessante, veio o inimigo e semeou ali a má semente. Essa figura do inimigo, a gente vai tratar um pouquinho dela também. Passado o tempo, começam a desenvolver ali as plantas, Elas vão crescendo, crescendo, e os servos daquele senhor percebem que começa a surgir ali, junto do trigo, oriundo da boa semente, o joio ou a cisânia. São palavras sinônimas, joio e cisânia, a depender da tradução que se utiliza do Evangelho, a gente vai identificar joio ou cisânia. Começam a perceber que ali existia também o joio, a cisânia. Então eles se dirigem ao senhor do campo e indagam a ele: mas você não semeou aqui a boa semente? De onde então surgiu esse joio? De onde surgiu então essa plantação que não era a esperada? Então o Senhor responde, que naquela circunstância veio o inimigo, aproveitou-se ali daquele sono, daquela, digamos, invigilância, e semeou a má semente. E eles então perguntam: quereis ou desejais que nós arranquemos então o joio? E aí vem a orientação muito interessante do Senhor, que é, de certo modo, o ponto de partida da nossa reflexão hoje. Ele diz àqueles que o serviam ali no campo: deixai crescer juntos até a ceifa, o trigo e o joio. Porque por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, e o trigo será juntado, será guardado no celeiro. Essa é a parábola. Do versículo 24 ao 30, algumas poucas frases que abrem para nós todo um universo de reflexão.
Primeiro vamos tentar entender alguns elementos-chave da parábola para que a gente se localize dentro dela. Comecemos por uma primeira camada, tentando compreender essa orientação do Senhor do campo aos seus servidores para que não colhessem ali de maneira precipitada ou de pronto, de imediato, o joio que crescia junto ao trigo. Aqui cabe algumas considerações, digamos até da agricultura ou desse conhecimento em relação ao campo e às plantas, o que certamente os interlocutores de Jesus haveriam de compreender. O trigo e o joio são plantas muito similares, especialmente quando ainda novas. Quando ali acabaram de germinar, estão ainda nas primeiras fases de desenvolvimento, é muito difícil diferenciar o trigo do joio. Por isso, a orientação para que não cortassem de maneira precipitada o joio, porque poderiam confundir e remover ali algo que seria útil, o trigo. Poderiam impedir o crescimento, o desenvolvimento de algo que seria útil, em oposição ao joio, que de fato não era útil, né? Não tinha aplicação, até porque o joio, aquilo que ele produzia, era tóxico, é tóxico para o ser humano, né? Nós temos algumas subespécies, digamos, que são chamadas de joio, e dentre elas temos algumas que são tóxicas, inclusive para o ser humano. Então não tinham aplicação econômica, alimentar, eram realmente descartadas, né? As plantas do joio. O trigo, como sabemos, era um dos principais alimentos, uma das bases da alimentação daquele povo, daquele contexto. Então, no início, eles são muito similares. Só o tempo e o desenvolvimento é que vai mostrando efetivamente quem é quem, qual a produção que se está tendo. Aí vão surgindo as diferenciações, né? O pessoal até explica, o trigo, por exemplo, ele vai se tornando mais maleável, enquanto o joio é mais rígido. As espigas vão tendo uma coloração diferente, a espiga do trigo vai se tornando mais cor palha, castanho. Também a própria posição, a condição da espiga em relação ao calho, uma vai ficando mais inclinada, mais firme, outra vai curvando-se um pouco mais. Então vão surgindo com o tempo os elementos de diferenciação. Então a gente já consegue entender, numa primeira camada mais prática ali, mais circunstancial, o porquê da orientação de Jesus. Mas é claro que o nosso interesse aqui, num estudo espiritual, não diz respeito só ao aspecto mais botânico da análise da passagem. Nós vamos buscar entender o que representam esses elementos espiritualmente falando, até para que o ensinamento, a lição, faça mais sentido para nós hoje, orientando-nos, educando-nos quanto o que nos cabe fazer, quanto às transformações que nos são necessárias. Então vamos tentar identificar alguns desses elementos ou personagens da parábola. Logo a gente já vai percebendo que o campo é uma representação da humanidade ou do mundo em que aqui estamos, aprendendo e convidados a produzir na seara de Deus. Somos lavoura de Deus, dizia já o apóstolo Paulo na sua epístola, e esse é um tema, é uma simbologia muito explorada pelo próprio Emmanuel, por exemplo, comparando-nos a plantas. Plantas de diversas naturezas. Aquelas que já produzem algo de bom, algo de edificante, aquelas outras que ainda representam na seara de Deus, espinheiros, os cardos, por exemplo, os abrolhos, ou, no caso aqui, o joio. Então a gente já identifica esse campo como sendo a própria humanidade, ou até, num outro plano, o campo interno de cada um de nós, em que ainda se misturam trigo e joio, dentro e fora de nós. Ainda se misturam o trigo do bem, da verdade, da luz, do amor, com o joio do ódio, da ignorância, da mentira, da maledicência. São plantações, florações, frutificações que ainda existem dentro de nós e também na humanidade como um todo. E o processo de educação e desenvolvimento espiritual ao longo dos séculos não é senão cada vez mais diminuir a presença do joio ou a sementeira do joio e aumentar a floração e a produção desse trigal de Deus, digamos assim. Mas de onde surge então o joio? Já que entendemos que esse campo é agora a humanidade, o dono do campo é Deus, que conta naturalmente com os seus servidores, que somos chamados a ser todos nós, servidores de Deus, mas nem todos os servidores, nem todos os que operam nesse campo estarão ainda
atentos, ou já estarão atentos aos deveres que lhes cabem, ao compromisso de semear em consonância com o Senhor do campo, semear a boa semente. Por vezes, de nossa parte ou de outros corações, surge ainda a sementeira infeliz do joio, a expressar aquilo que não está em harmonia, em consonância com a lei de Deus. A palavrinha que foi usada na parábola, se recordarmos aqui, o inimigo, em outros momentos no Evangelho, vamos identificar aquelas palavrinhas, né, que geram até aquele impacto assim, Satanás ou o diabo. Quem que é o inimigo? É uma figura eternamente voltada ao mal ou não é senão aquilo em nós que ainda está em oposição ao que é divino? Se a gente vai na própria etimologia desses termos, Satanás, uma palavra que vem do hebraico, diabo, uma palavra que vem do grego, diabolos, elas vão ser muito similares, uma significação muito similar, que basicamente significa aquele que desune, aquele que se opõe, aquele que se coloca como adversário. Então, quem é esse inimigo ou o que é esse inimigo? É uma figura? É um indivíduo que se opõe eternamente a Deus? Ou é aquilo que ainda existe em nós e que está em desacordo com a proposta divina? Em desacordo com o divino potencial que todos trazemos. Nesse sentido, Satanás, diabo, nada mais vai sendo do que uma outra expressão ou outros termos para o egoísmo que ainda vive em mim, o orgulho que ainda me conduz em muitas decisões, a vaidade, o interesse mesquinho, o interesse pessoal, exclusivista, o materialismo, enfim, aquilo que na lavoura de Deus ainda gera essa produção que não condiz com as expectativas divinas ou com o propósito divino. Aquilo que na lavoura de Deus ainda rouba tempo, espaço, energia, recursos do que poderia estar sendo aplicado ao bem. Isso nos faz recordar de uma questão que está no livro O Consolador, que é um livro similar assim, ao livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas a Emmanuel. Ele traz as respostas, as perguntas foram feitas por amigos ali de Chico Xavier, por pessoas conhecidas do movimento. E na questão de número 135 desse livro, eles indagam a Emmanuel a respeito do mal, que poderíamos aqui comparar ao joio. Perguntam assim para Emmanuel: se o determinismo divino é o do bem, de onde veio o mal? É a mesma pergunta que os servos fizeram ao Senhor: olha, de onde surgiu esse joio aqui? Como é que esse joio veio parar aqui se o Senhor lançou somente as boas sementes? Porque o Senhor da terra, o Senhor do campo, só lança boas sementes. De onde veio esse joio? De onde vem o mal, se o determinismo divino é o do bem? E aí Emmanuel responde assim: é uma das mais belas e felizes abordagens em torno do bem e do mal que já pude identificar até hoje no Espiritismo. Ele diz assim: de fato, o determinismo divino constitui de uma só lei para toda a comunidade universal, que é a lei de amor. Esse é o determinismo divino. No entanto, a criatura humana, confiando mais em si mesma do que em Deus, converte a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, portanto, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Olha a definição de mal para Emmanuel. Uma intervenção indébita da criatura que, confiando mais em si mesma do que em Deus, torna a sua fragilidade um foco de ações contrárias à harmonia da lei. Isso é o mal. Esse é o joio. Lembra lá? Dormindo os homens, o joio é semeado. Porque é no sono da ignorância, no sono das ilusões, na cegueira de nossas paixões, que a gente vai dando margem em nossas vidas e ainda no mundo para a existência do joio. Claro que isso está ou é considerado, é possível na criação porque existe uma margem para a atuação humana, que é a margem essencial do livre-arbítrio. Porque também não quer Deus que o bem seja algo imposto ou forçado. Caso contrário, não seria bem. O bem só é bem quando queremos fazê-lo, quando ele parte de moto próprio da criatura. Então Deus dá uma margem de operação para a criatura, permitindo inclusive que ela atue em desarmonia com a sua lei. Mas é claro que isso é sempre limitado no tempo e no espaço.
Por isso que Emmanuel, na resposta, segue dizendo, olha, vede, portanto, que essencialmente considerado, o mal não pode existir para Deus, porque representa um desvio da criatura humana, sendo zero na sabedoria e na providência de Deus, digamos assim. Porque ele é sempre limitado no espaço e no tempo. O determinismo divino do amor, tudo está transformando em todos os rincões do universo para o melhor. Mas aqui e ali, de maneira limitada no espaço e no tempo, limitada à margem de livre-arbítrio das criaturas, pode surgir o joio, que será então analisado, que será olhado, que será acompanhado e tratado pelos que servem a Deus nessa seara cósmica, digamos assim. Para ele, para Deus, prossegue Emmanuel nessa resposta, esses filhos transviados que produzem o joio, nada mais são do que filhos incursos em mais vastas experiências. Ou seja, aqueles que escolhem caminhos um pouco mais longos, aqueles que resolvem fazer curvas um pouco mais, digamos assim, significativas, um pouco mais demoradas na jornada em direção a Deus. Faz-me recordar a questão 125 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, aqueles que têm escolhido mais o caminho do mal, chegarão um dia ao mesmo patamar, à mesma condição dos espíritos puros? E eles respondem, sim. No entanto, para estes, as eternidades serão mais longas. Eu adoro essa expressão, eternidades mais longas. Eternidade é essencialmente uma coisa só. Mas para o espírito que vai escolhendo a sementeira do joio, que vai escolhendo os caminhos do mal, ou os caminhos da sombra, do orgulho, do egoísmo, as eternidades vão sendo mais longas, porque ele escolhe caminhos menos retos. E a reta é sempre o caminho mais curto aí entre dois pontos. E a gente vai fazendo curvas, claro, vamos aprendendo e vamos contando com esse acompanhamento, com esse processo educativo. Então, para Deus, os filhos transviados nada mais são do que filhos incursos em mais vastas experiências. Para ele, essencialmente considerado, o mal não existe, porque qualquer coisa que é finita diante do infinito é nada. Quem já estudou aí os conceitos de matemática, o conceito de limite, por exemplo, sabe que qualquer número finito, quando você tem por baixo algum valor que tende ao infinito, o resultado daquilo será sempre zero. Para Deus, portanto, não existe. Para nós, no entanto, o mal é um problema. O mal gera muitos prejuízos, gera muitas dores na vivência coletiva, na vivência individual de cada um, e é por isso que Jesus e os seus prepostos atuam, portanto, para gradualmente irem removendo, diminuindo a presença do joio no trigal de Deus. Mas a maneira pela qual eles atuam é o mais interessante e é justamente o ponto que Emmanuel quer destacar para nós nessa abordagem sobre o joio e sobre o trigo. Então a gente já conseguiu ter uma visão geral do que é a passagem. Quem é o Senhor, quem é a terra, o que é o trigo, o que é o joio, que estão tanto fora de nós como dentro de nós. Inclusive, há uma mensagem muito interessante de Teresa de Ávila, no livro Instruções Psicofônicas. A grande Teresa de Ávila trouxe algumas mensagens por meio do Chico, nesse caso uma mensagem psicofônica chamada Palavras de Luz, está lá no livro que a gente mencionou, e ela vai justamente falar desse joio, do trigo, trazendo isso para o nosso plano interno, como a dizer que nós ainda somos uma mistura, né, dessa lavoura em que tanto há já algumas expressões de trigo, mas ainda muitas expressões de joio. E aí, o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo de número 107, ele vai trazer para nós uma abordagem exatamente sobre esse último versículo da parábola, em que temos a orientação do Senhor, deixai crescer juntos o trigo e o joio. Porque a gente fica a pensar, isso traz uma indagação para nós. Bom, se o joio é aquilo que é ruim, aquilo que gera prejuízos na criação, aquilo que gera dores e angústias, por que não removê-lo assim de pronto? Por que deixar ele crescer? Por que dar margem para isso se desenvolver? Né? Leva-nos a essa indagação, a essa orientação de Jesus. E aí a resposta dele, a gente vai ver, traz implicitamente ali muitas lições preciosas. Primeiro porque, essencialmente considerada, a paixão ou as nossas paixões, como nos dizem os Espíritos, na questão de número 907 do Livro dos Espíritos, na base delas nós não temos algo ruim, nós temos algo bom.
Dizem os Espíritos que o princípio das paixões foi colocado na criatura para o bem. Temos ali algo bom. O problema está no excesso, no abuso, no mau direcionamento daquele potencial que, em excesso, mal direcionado, acaba se tornando algo prejudicial para a criatura e para o meio em que ela vive. Então, a própria condição ali do trigo e do joio, que na origem são muito similares, desperta-nos uma reflexão espiritual. Porque na base, virtudes e paixões terão as mesmas energias, as mesmas forças. A questão é que na paixão, aquilo que poderia ser bom perdeu a medida. Transviou-se, desviou-se de propósito. Ao passo que a virtude é aquela mesma energia, aquela mesma potência, mas sob controle e bem direcionada. Então, o que vai definir se aquilo vai se tornar algo bom ou ruim? O tempo e o desenvolvimento. Querem ver o exemplo? Na base do fanatismo de um apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, na condição de Saulo, perseguidor dos cristãos, estava o mesmo zelo com que depois ele se utilizou para servir ao Cristo por 30 anos, de maneira ininterrupta e invencível, incansável. Era a mesma força, era a mesma semente que estava por trás daquele zelo que, antes de se converter, se tornou fanatismo, levando-o a perseguir, a destruir famílias, lares, torturar pessoas. Na base estava aquele mesmo zelo, mas desmedido, desorientado, atrelado, associado ao egoísmo, ao orgulho. Quando, com Cristo, ele consegue identificar aquilo e reajustar as coisas, aquela mesma energia, aquela mesma potência, se torna aquela força que nos faz assim ficar quase que incrédulos diante da resiliência daquela alma. Vencendo naufrágios, chibatadas, perseguições, calúnias, tormentos, fome, frio, tudo que é possível imaginar, esse coração foi vencendo. Nada parava a força realizadora daquele coração. É o que os Espíritos dizem. Esses princípios originários das paixões foram colocados no homem para o bem, tanto que permitem a realização de grandes feitos. O problema está no abuso, no desajuste dessas forças. Então é o tempo que vai revelando se aquele zelo vai se converter no joio do fanatismo, por exemplo, de um preconceito, de uma postura muito rígida, ou se aquele zelo vai se converter no trigo da força realizadora. Se eu corto de maneira precipitada, eu perderia talvez toda uma produção tão útil. Imagina só, se o Cristo não tivesse tido um olhar de acompanhamento e tivesse logo podado aquele joio que se manifestava ali na forma de Saulo perseguidor. Então, é esse detalhe, essa nuance que Emmanuel vai destacar para nós, ajudando-nos a entender a orientação de Jesus, porque ele vai dizer assim, ó, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, o alto, quando ele começa a identificar o mal, o joio, ele não o extermina de pronto. Porque a tolerância celeste, no seu otimismo, que nunca desiste, aguarda que talvez, pelos caminhos, circunstâncias e experiências da vida, aquele joio, no primeiro momento, poderá ser transubstanciado, transformado depois em algo útil. Porque a gente aprende também que eliminar simplesmente não adianta, não resolve. O processo é de educação, de transformação. Isso me recorda uma passagem que está no livro Boa Nova, no capítulo de número 15, nós temos o diálogo de Jesus com Joana de Cusa, né? Aquela que viria a ser uma grande colaboradora do Evangelho nascente e que vivia imensas dificuldades no lar, porque o marido, Cusa, muito materialista, voltado ali para as atividades do Império Romano, não apresentava qualquer receptividade aos ensinos de Jesus. Então, muito voltada para as coisas da matéria, né? Naquela postura. E Joana sofria com essa questão de não encontrar essa sintonia dentro do lar, quando ouve falar de Jesus,
daquela nova proposta, ou busca e indaga ao mestre, olha, será que ela tinha que deixar tudo para poder segui-lo? E Jesus vai então explicando que aquele era o propósito dela, era o que Deus propunha para ela, o seu marido ali como uma obra a realizar. Então a paciência, a compreensão, o esforço. E ela em determinado momento volta-se para o mestre e pergunta, mas eu não deveria então lutar para impor os seus princípios a ele? Não deveria ali, tanto quanto possível, tentar meio que à força fazer com que ele aceite, com que ele entenda? E aí Jesus volta-se para ela e para todos nós e diz assim, quanto à imposição de ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Em outras palavras, por que Deus, ao identificar o joio, não logo corta e força ali o nascimento do trigo? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Aqui ele fala dos tiranos, dos conquistadores, mas a gente pode trazer para algo mais próximo de nós, para aqueles que aparecem nos noticiários como criminosos, corruptos e etc. Por que o alto não os fulmina, não os elimina? Um primeiro aspecto nós já entenderíamos com o auxílio do Espiritismo. Morto o corpo, o Espírito prossegue, com os mesmos motes que tinha quando encarnado, e até com mais liberdade de ação. É o que Kardec vai descrever no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que pena de morte não funciona, por isso que vingança não funciona, porque mata-se o corpo, o Espírito segue, com o mesmo ódio, com as mesmas posturas equivocadas e até com mais liberdade de ação, porque agora as ocultas. Então isso não adianta para resolver os problemas do mal na humanidade, simplesmente eliminar, fulminar, exterminemos. Não adianta. É improfícuo. Só há um caminho, transformar. Transformar. Fazer o joio gradualmente ser transubstanciado em trigo. Porque é o que a gente falou. Lembrando a questão do Livro dos Espíritos. Na essência, é a mesma coisa. São as mesmas energias, as mesmas potências. É uma questão de ajuste de medidas e de direção. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Na condição de Saulo, todo aquele vigor, todo aquele zelo, toda aquela disciplina, toda aquela energia que foi usada para exterminar o evangelho nascente, perseguindo Estevão, destruindo a família, o lar ali de Áquila e Prisca, fazendo com que muitos cristãos tivessem de sair fugidos de Jerusalém, tudo aquilo, uma vez transubstanciado pelo amor de Jesus, converteu-se naquele vigor imparável que fez o apóstolo produzir tanto na seara de Deus. Que produção de trigo tão valiosa foi a vida do apóstolo Paulo. Se, no entanto, tivesse sido fulminado logo no início, nos primeiros equívocos, nós não teríamos toda aquela produção. Por isso, Jesus, ele próprio responde às indagações que faz a Joana de Cusa. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então a orientação de Jesus na parábola começa a fazer agora um sentido mais amplo para nós. Começa a trazer para nós uma compreensão mais profunda da lei. O mal, quando surge, não é logo fulminado, ele é acompanhado. Claro que existirá uma margem, porque Jesus diz também na parábola que se todo o processo de acompanhamento e as outras maneiras de tentar transformar aquele mal são em vão, surge então a ceifa, que aí é a face mais enérgica da lei, é a justiça divina operando. Mas antes disso, Jesus e os seus prepostos vão acompanhando aquele joio, buscando outros meios de transformá-lo em algo de trigo, em algo de produção benéfica. Até porque aquele joio que vai surgindo, ou aquele mal que vai surgindo na criação, vai sendo revertido por Deus em ocasião de aprendizado, em possibilidade, por exemplo, de testemunho. Porque para os espíritos que já estão voltados para o bem, o choque com o mal representa a ocasião de desenvolvimento de virtudes. Aquele mal operado por alguém
poderá ser até um meio de resgate para outro que ainda está comprometido perante a lei. Então Deus vai fazendo com que o mal das criaturas possa de alguma maneira reverter em bem, tanto em ocasião de aprendizado, testemunho para aqueles que já estão voltados para o bem, como instrumento de resgate, de reparação, de quitação para aqueles que ainda têm débitos perante a lei. Então vai acompanhando o processo, buscando tanto quanto possível transformar e esclarecer no momento oportuno, sem impor ou sem fulminar. Então, de certo modo, temos nessa orientação de Jesus uma imagem do que é a tolerância celeste, ou dos mecanismos de operação da misericórdia, que não simplesmente nos fulmina pelas nossas imperfeições ou paixões, mas que vai buscando outros meios de ir nos transformando. Por isso, voltando à mensagem de Emmanuel, lá no livro de Vinha de Luz, ele segue, o Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, o joio, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Como a gente vê no livro Paulo Estevão, a paciência com que Jesus vem acompanhando aquele coração transviado, Saulo. Vem o buscando de várias outras maneiras, tanto que, diante de Damasco, no momento em que tem um encontro com Jesus, Emmanuel descreve para nós, Saulo ali compreendeu que o Cristo o havia buscado de várias maneiras, de vários modos, até que pudesse, enfim, despertá-lo. Então, o Cristo vai pacientemente acompanhando, buscando meios de despertar aquele coração e de transubstanciar aquele joio em trigo. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então muitas criaturas se perguntam, mas será que Deus não está vendo? Aquele que está lá, operando no mal, mas triunfante, vitorioso aparentemente? Será que Deus e os Espíritos não farão nada diante dessa ou daquela criatura? Não é por relaxamento. Jesus nunca dorme em trabalho e está sempre a trabalhar, assim como as suas falanges. É porque o otimismo celeste ainda tem esperança naquele coração, como teve em nós, quando talvez estávamos em condição pior ou mais transviados até. Segue buscando outros meios antes de ser preciso acionar a face mais enérgica da lei, que vem então com a ceifa. Quando o coração se mostrou renitente a todos os outros processos, vem então a feição mais enérgica da lei. Mas antes tenta Jesus de todos os meios encontrar caminhos mais amenos, fazer com que aquele coração desperte ainda em tempo, ainda em vida, aproveitando talvez já a ocasião que terá agora, os outros anos, para começar os processos de reparação. Em menor escala, isso me faz recordar, quem já teve a ocasião de ler, do livro Sexo e Destino. Nós temos o caso ali de um dos personagens principais, se não me engano era Cláudio, o nome dele. E é impressionante a transformação pela qual esse espírito passa. Quando inicia a obra e ele vai sendo descrito, nós não vemos senão ali o joio. Parece aquela alma que não tinha mais jeito naquela encarnação. Profundamente envolvido com vícios, um processo obsessivo ali arraigado, comete um ato profundamente equivocado e infeliz naquela encarnação. E, no entanto, aquilo vai seguindo, a misericórdia vai acompanhando, André Luiz vai descrevendo todo o acompanhamento pelo Espírito benfeitor, de todo um grupamento ali, o Espírito Félix. E aí, em determinado momento, a partir de um gesto de perdão que ele recebe, aquele Espírito se transforma de tal maneira, faz uma tal mudança, conversão interna, que ao desencarna em condições tão lúcidas que volta imediatamente ao trabalho em espírito junto aos que se mantinham encarnados. Demonstrando assim uma transformação muito mais profunda do que corações que ali faziam parte de todo aquele cenário que imaginávamos estar em melhores condições. Tudo isso graças a esse trabalho do alto de não fulminar, exterminar, remover precipitadamente o joio, entendendo que ali havia potencial para o trigo.
Então é muito bonita essa história pela transformação que esse Espírito passa. E é, de certo modo, o que está sendo descrito aqui para nós. Porque Emmanuel prossegue, olha, o campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Oriundo esse joio, naturalmente, das invigilâncias de nós outros, das nossas imperfeições, que semeiam isso em dissonância com a proposta divina. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Achei muito interessante isso aqui. Pensando numa plantação, Jesus não recorre logo ao pesticida, aquilo que elimina, fulmina. Não, ele aplica processos defensivos, mas com base na iluminação e na misericórdia. Porque talvez poderíamos ter ganhos, e esse será o caminho da justiça humana, quanto mais conscientes estivermos, teríamos ganhos muito maiores se investíssemos mais em iluminação e misericórdia do que em simples punição, exclusão, violência, energia, rigor. Claro que nos moldes em que ainda nos encontramos de sociedade, carecemos da justiça terrena, com seus processos, com as leis, a legislação, mas enquanto humanidade avançaríamos muito mais rapidamente se percebêssemos que esses irmãos, por ora expressarem o joio, seriam muito mais rapidamente transformados e renovados para o bem, para a condição de trigo, se investíssemos em processos defensivos que não fossem assim só baseados na punição, mas antes na educação, na iluminação, no acolhimento, enxergando-os como enfermos, ou enxergando-os como criaturas com potenciais divinos momentaneamente mal utilizados, mal direcionados, porque ludibriados pelo próprio egoísmo, pelo orgulho ou pelas paixões. Então esses são os processos defensivos a que Jesus recorre, não o pesticida que fulmina a erva daninha, mas os processos de gradualmente analisando as possibilidades de cada um, colocando ali um adubo, alguma coisa que possa dar mais vigor para o bem e que gradualmente vá mais amenamente extinguindo o mal nessa seara. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Olha essa palavra, transubstanciar, mudar de substância. É o que falávamos, do joio ao trigo. Nós temos uma mudança de substância, porque na essência lá das paixões nós temos as mesmas forças e as mesmas energias. E o amor consegue atuar de tal maneira a fazer essa transformação. O homem comum, e aqui Jesus e também Emmanuel nos convida a despertar para essa visão dos processos mais sutis pelos quais Jesus atua no mundo e na vida de cada um de nós, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, no caso Jesus, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Então, aquela planta espinhosa, aquela planta estéril, aquela planta que aparentemente não tem prospecto nenhum de melhoria ou de produção, graças a esses filtros amorosos de Jesus, que se traduzem numa responsabilidade nova que ela vai ter, numa nova circunstância, uma nova experiência, um novo livro que chega até ela, uma nova pessoa que cruza o seu caminho, Jesus vai transformando plantas espinhosas, estéreis, em plantas úteis e produtivas na lavoura de Deus. Por meios os mais sutis, singelos. Me recordo de um caso que me marcou muito. Nós trabalhávamos num posto de assistência aos irmãos em situação de rua e certa feita conversávamos sobre um caso de um irmão, de um indivíduo, com uma vida muito complicada, envolvido com os processos de drogadição, tráfico e todas essas questões. E que de repente
soube que iria ser pai. E ao saber, ao tomar consciência dessa informação, aquilo o impactou de tal maneira, aquela responsabilidade nova que o alto, por misericórdia, interpunha em seu caminho, que ele começou a repensar toda a sua postura. Começou agora a transmutar aquele joio no trigo do senso de dever, pensar melhor no alcance das suas ações para com outras pessoas, as responsabilidades que começariam a surgir dali por diante. Então ele começa a transmutar toda a sua vida pelo fato de o alto ter colocado no seu caminho a presença de um filho. Onde nós veríamos apenas o joio, apenas a criatura a ser conduzida à punição, o alto via ali a possibilidade de algo extrair ainda de trigo daquela vida. É certo que os processos humanos e as próprias consequências de seus atos, cedo ou tarde, chegarão até ele, os processos da justiça. No entanto, a misericórdia vem antes, já buscando sensibilizar aquele coração, e o conseguiu por meio de um filho. Um coração imerso ainda nas sombras, né? no endurecimento ali, não pensando no alcance das suas atitudes para com outras vidas, de repente começa a despertar por uma responsabilidade terna, como diz aqui Emmanuel, que foi colocada em seu destino. De maneira análoga, quantos casos não poderíamos aqui elencar? Em que a misericórdia vem sutilmente propondo um novo encontro, um novo livro, um novo conhecimento, um conselho, uma experiência, uma dor menor impedindo dores maiores. Quantos casos a gente não vê esses filtros de Jesus transformando plantas espinhosas em plantas proveitosas e produtivas, como o caso que citamos lá do Cláudio no livro Sexo e Destino, ou em maior escala o próprio apóstolo Paulo. O joio convertido num trigal de bênçãos para aquela vida e para outras tantas. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Em outras palavras, o alto acompanha o joio por um tempo, recorre aos filtros da misericórdia, vai tentando de outras maneiras despertar, transformar aquele coração, mas se ele persiste, se ele se mantém renitente no caminho das sombras, no caminho do mal, surge então a face mais enérgica da lei, que atende também a processos educativos. Surge então a dor, a mestra que é a última a ser acionada, porque antes o Senhor acionou outros tantos mestres em nossa vida. Mas persistindo nos caminhos equívocos, ele aciona então a dor, aqui expressa pela ceifa. É o momento de aferição mesmo, é o momento em que a criatura será chamada a lidar agora face a face com o que semeou. Então veja como funciona a misericórdia divina. Ela não é precipitada. Ela acompanha, busca todos os meios ao seu alcance, mas também é indefectível. Ninguém enganará a lei. Ninguém ficará impunemente a semear o joio de maneira indefinida. Chegará o momento em que a própria dor então virá fazer o trabalho que o amor por si não foi capaz de fazer naquele coração. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação, assim também cada espírito. Como Jesus conhece cada uma das suas ovelhas, cada um de nós, como ninguém, ele sabe, esse espírito dá para esperar um pouco mais de tempo. A tolerância vai ser um pouco mais ampla, porque talvez os potenciais sejam maiores. Aquele outro, no entanto, que se excedeu sobremaneira e que às vezes está a prejudicar a muitos, o tempo será menor. A ceifa virá antes. Então Jesus, como ninguém, sabe o momento de intervir mais diretamente. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, porque o que vale para cada um de nós vale para um povo, vale para uma coletividade inteira, como vale para a terra como um todo. Nós estamos vivendo agora na terra, senão o findar desse processo. 2000 anos de tolerância celeste desde o advento do Evangelho,
a fim de que pudéssemos transmutar o joio em trigo. E estamos vivendo agora, como nos dizem os Espíritos, um momento em que aqueles que permaneceram como joio, a par de todo amparo, de todo adubo, de todos os filtros amorosos, permaneceram como joio, serão relocados a outros campos da imensa seara de Deus, para que ali possam ser tratados. Nós estamos vivendo esse momento de ceifa na humanidade como um todo. Então, quando surge esse tempo justo, de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, se a dor enérgica se faz mais presente em nossa vida, temos a certeza, é porque estivemos cegos e surdos a outros processos muito mais amenos. A fim de que não nos revoltemos agora diante da dor que talvez se faça mais impactante, temos a certeza de que Jesus antes recorreu de muitas outras maneiras a elementos amorosos, mais suaves para nos despertar. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, o símbolo final da ceifa e do joio que é queimado não é senão esse processo, essa face mais enérgica da lei que vem, enfim, nos ajudar a liberar mais espaço interno, removendo o joio, para que ele não roube energia, espaço e nutrientes do trigo que temos por desenvolver. Isso para cada um de nós, enquanto indivíduos, isso para a humanidade ou para as coletividades como um todo. Eis a maneira pela qual, meus amigos, minhas amigas, tem Jesus operado ao longo dos séculos para com cada um de nós. Por isso, daqui também depreendemos um convite do Mestre. Ante os que vemos equivocados, ante os que consideramos agora apenas expressão de joio, não desanimemos desse otimismo celeste que Jesus depositou em nós, que os bons espíritos têm depositado em nós. Recorramos também aos filtros do amor e da misericórdia, porque às vezes algumas palavras amigas, um conselho, uma exemplificação poderá despertar aquele coração sem que preciso seja a operação de dores mais intensas, porque assim Jesus tem operado para conosco. Façamos nós a outrem também. Me recordo aqui de um livro muito bonito chamado Memórias do Padre Germano, em que conta a atuação desse espírito junto a criminosos, aqueles que pelo mundo eram execrados, excluídos, e como ele pôde transformar ali tanto joio em tanto trigo, plantas espinhosas em plantas frutíferas, por meio desses filtros que Jesus recorre, deixando crescer por um tempo juntos o trigo e o joio dentro de nós, mas também ao nosso redor, para que as nossas parcelas de trigo, para que o amor que já possamos ofertar, possa de alguma maneira tocar e transubstanciar em outras vidas o que ainda revelam de joio. Que esse exemplo alcance, sensibilize a todos nós e que assim, reconhecidos que somos, reconhecendo-nos beneficiários desse proceder divino para conosco, dessa tolerância e desse otimismo, que tenhamos para com os nossos irmãos também essa compreensão, essa paciência, esse empenho de confiar no poder do amor, de transformar o que é joio em trigo na seara de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos e que assim, envolvidos e reconhecidos a essa misericórdia, possamos também expressá-la para que mais rapidamente na terra não haja mais espaço para o joio, mas seja tudo trigo de Deus, o trigo da alegria, do bem e da fraternidade que todos esperamos. A todos, muita luz e muita paz.